Quem fala é o Lucas. Eu vou criar esse canal aqui para fazer algumas coisas que eu gosto e para ensinar certas coisas. E eu vou começar com português, que é uma matéria bem vasta, que eu vou dividir ela em 5 partes. E eu vou tentar fazer tudo o mais rápido possível. Então, se você gostou, se inscreva no canal e deixe seu like. Muito obrigado. Bom, vamos começar hoje com fonética e fonologia, que é um conteúdo bem importante. E nele nós podemos ver coisas como fonemas, também acentuação e regras de separação silábicas. Primeiramente, temos que começar com o que são grafemas e fonemas. E grafemas são as letras de uma palavra. No caso, por exemplo, árvore aqui tem o A, o R, o V, o O, o R e o E. No caso, tem 6 letras, então tem 6 grafemas. E o fonema é o som de determinada letra. Então é o qual som determinada letra causa. Voltamos à palavra árvore. Bom, a palavra árvore aqui tem o som do A, o R, ar, o V, o O, o R e o E. Então tem 6 fonemas também. Uma observação é que a letra H tem um fonema nulo, então não podemos sentir o som da letra H. Por exemplo, aqui em hora, hora tem 4 letras, o grafema é igual a 4, né? Tem o H, o O, o R e o A. Mas em questão fonética tem apenas 3 fonemas, já que esse H aqui é nulo. Então sempre quando você vê o H em uma frase, dá para anular ele. Bom, vamos agora para os dígrafos, que são 2 letras com apenas um fonema. Existem 2 tipos deles. Existem os dígrafos consonantais e os dígrafos vocálicos, ou simplesmente nasal. Os dígrafos consonantais é o CH, perdão, é o NH, o LH, o RR, o SS, o SC cedilha, o XC, o XS, o GU, o QU e o SC. Mas esse GU, o QU e o SC nem sempre são. Vou dar alguns exemplos, como por exemplo, chato, aqui, que esse SH, quer dizer, CH, nossa, estou me confundindo bastante hoje. Nesse SH aqui é um dígrafo, então ele conta apenas como CH é um dígrafo, onde ele conta apenas como um fonema. O NH aqui também é um dígrafo, ele conta apenas como um. O abelha, um dígrafo também, ele apresenta apenas um único som, mesmo tendo 2 letras. O carro, também um dígrafo consonantal, né? O pássaro também é o SS. O SC cedilha aqui também é, exceto XC, Essoar, XS, Guilherme. Guilherme, que podemos ver que não tem o som do U nessa palavra, Guilherme. Então esse GU aqui é considerado um dígrafo. O quero também dá para ser substituído por um K aqui com o mesmo som, fica. Então o U não aparece, então é considerado um dígrafo também. Nascer nesse caso também, então som de S, esse SC aqui. O 4 é um exemplo que não é, pessoal. Por causa que o 4 aqui, podemos sentir o som do U, 4. Então ele não é considerado um... Perdão pelas motos. Não é considerado um dígrafo, porque tem o som do U e tem o som do Q também. Quando, mesma coisa. Tem o som do U, então não é dígrafo. Escola também não é. É um exemplo de SC que não é dígrafo, por causa que aqui nós podemos ver o som do S, né? Es, e o som do C, que é o CO, que tem um som parecido com o K, né? Que não é. O GU eu não coloquei um exemplo, perdão, mas por exemplo, Guga. Guga também não é um dígrafo, já que dá para sentir o som do G e o do U. E linguiça, por exemplo, que dá para sentir também ali no guiça, guiça, dá para sentir o som do G e do U. Bom, dígrafos vocálicos ou simplesmente nasal são os dígrafos que eu vou citar agora, que são 10 deles, que é AM e AN, que tem um som de A, e eles são apenas no começo e meio das frases. É a mesma coisa com EM e EN, que tem essa letra aqui, que nem existe em português, mas é mais uma representação. E sempre quando vocês acharem esse par aqui de letras, AM, AN, e EM e EN, no começo das palavras, se tiver um som mais de A, um som nasal assim, ela é considerada um dígrafo vocálico. IM e N, não interessa se é no começo, no meio ou no fim, em todo lugar ela é considerada um dígrafo vocálico. O OM e o ON também, o UM e o UN também. Então aqui eu vou dar uns exemplos como antes. Antes aqui tem um som mais de A, né? Antes é considerado um dígrafo vocálico. Então nesse caso aqui também tem apenas um fonema. Lâmpada, mesma coisa. Sempre o EM aqui. Então, ímpar, IM, tingir, esse IN aqui, tingir, ombro e o OM, tonto, o ON, no caso o próprio número 1, a letra 1, aqui, quer dizer, letra 1, perdão pessoal, a própria palavra 1 aqui, ela acaba sendo também um dígrafo vocálico, já que o 1 aqui nesse sentido tem apenas
um fonema, não tem dois. Bunda, mesma coisa, o N. Amor é um exemplo que não é um dígrafo vocálico, porque geralmente o N ou o M, quando vem depois, antes de uma vogal, não é, porque aí nós podemos sentir o som do A e ao mesmo tempo do M. Amor. No caso, humor aqui, né? O MO. Mesma coisa com anil, por exemplo, o NI. Energia, com esse EN aqui, que alguns confundem com dígrafo vocálico, mas não é. Caso que venha um N, um E aqui também, que dá para fazer o som do N ficar detectável e desse E também. O também é um exemplo que não é, por causa que o EM e o EN, o AM e o AN só são dígrafos vocálicos se eles são encontrados no começo ou no meio das palavras. Então esse também aqui não é. E o saltam também não é. No caso, dífano é o completo oposto de dígrafo. É uma letra com dois fonemas. Então é uma letra que tem dois sons. E o único que existe é o X. Aqui, pessoal, perdão, eu deixei muito pequeno. Mas aqui, por exemplo, a palavra tóxico. No caso, ela tem 6 letras aqui, mas tem 7 fonemas. No caso que o tóxico, esse X aí tem um som de KS. Tóxico. Tóxico. Fala assim. E é bem curioso a letra X, né? Porque ela tem 4 sons diferentes. Ela tem um som do S, como por exemplo aqui vemos em texto. Ela tem um som do CH, como vemos em xícara. Ela tem um som do KS, como vemos em sexo. E temos tem o som do Z também, como vimos em executar. Então vamos para a próxima. Bom, o que são encontros consonantais? São quando duas consoantes, duas letras consoantes no caso, se encontram em uma frase. Existem 3 tipos de encontros consonantais. Frase, perdão, é palavra. Desculpa aí. Existem os que estão na mesma sílaba, que esses são inseparáveis, como por exemplo pedra, esse DR aqui, pedra, são inseparáveis, que estão na mesma sílaba, né? Em palavras diferentes, e esses são considerados separáveis, quer dizer, em sílabas, nós estamos confundindo palavras com sílabas. E em sílabas diferentes, e esses são separáveis, como por exemplo esse R e esse T aqui, porta, por exemplo. E no início de vocábulos, e nesse caso são também inseparáveis. Como por exemplo pneu aqui, esse pneu está no início aqui desse monossílabo, e o P e o N no caso, e eles são inseparáveis. No caso também temos que ver o que são vogais, e existem 2 tipos de vogais, que são as orais e as nasais. As orais são A, E, I, O, U, e as nasais são o A, por exemplo, o AM, o AN, esse E aqui com o som mais de EM e EN, né? Então, sempre quando tiver um tio em uma vogal, ou simplesmente ela vir em seguida de M e N, novamente citando, tirando os casos onde tem aqui o N com o som dele, mas no caso os dois juntos aqui, nesse caso elas são consideradas vogais nasais. Existem as vogais átonas, que são as vogais que são mais fracas, como por exemplo no caso aqui até, esse E aqui é muito mais forte que o A. E o bola é a mesma coisa, esse O aqui também é muito mais forte, bola. O A acaba ficando mais fraco. E existem as tônicas, que são as vogais mais fortes. Como, por exemplo, no caso do até, o E aqui que é muito mais forte, e o bola, o O aqui que é muito mais forte. E no caso, quando não tá muito explícito assim, como nesse caso, o A sempre é a mais forte. E o I e o U, e o I e o U sempre são as mais fracas. Então o A sempre é a tônica e o I e o U sempre são as átonas. As mais fracas, no caso. Existem as semivogais que acontecem quando o I e o U eles acabam se apoiando em outra vogal e fica um som bem parecido, tipo, parece que as duas estão grudadas e nesse caso se forma uma semivogal. Como por exemplo aqui em papai, o AI no final, os dois são falados praticamente juntos. Saudade, mesma coisa, o AU. História, esse IA aqui. E série, esse IE. Nesse caso são consideradas as semivogais. E existem também os ditongos, que é quando uma semivogal e uma vogal acabam se encontrando na mesma sílaba. Se for nessa ordem, a semivogal vem primeiro e logo após a vogal é crescente. E se for a vogal logo após a semivogal é decrescente. Aqui eu marquei o que significa, né? Então aqui podemos ver alguns casos, como língua, por exemplo, que é um crescente oral, já que começou com U e terminou com A, e o U no caso seria semivogal e o A vogal. E é oral por causa que não tem nenhuma dessas palavras, nenhuma dessas letras aí termina com M ou um tio, né? Sal também é, por causa que essa aí pega bastante gente. Por causa que sal aqui nesse sentido, o L tem som de U, pessoal. Por causa que a gente não fala sal, a gente fala sal. Então aqui podemos falar que é um decrescente oral.
por causa que começou com A e depois com U. Então é um decrescente, que é uma vogal depois logo após uma semivogal, não é? E acaba virando uma decrescente oral. Leite, mesma coisa, uma decrescente oral. Começa com o E, que é mais forte, e o I, que é sempre mais fraca. Mão. Nesse caso é uma decrescente nasal. Por que nasal? Por causa que tem um acento aqui. E eu já vou explicar por que o mão, esse U aqui, é considerado uma semivogal. Porque tem muitas vezes em que o I e o U acabam se meio que fazendo o papel. Eles acabam, podem ser representados, perdão aí, por E, O ou M. Mas eu vou explicar isso mais após. Mas aqui, mão também, aqui é um decrescente, começou com vogal logo após semivogal, e é nasal por causa do tio. Eu vou explicar mais por que isso aconteceu na observação. Frequente, mesma coisa, começou com U e terminou com E. Então, no caso, é um crescente nasal. Por que nasal? Porque tem esse N aqui, né? E dá pra sentir o som em aqui. E o bem, por que bem é considerado um decrescente oral? Por causa que aqui o I acaba se disfarçando de M, né? Nesse caso, começou com um E e logo após um I. Então é um decrescente nasal, por causa que tem um M aqui, né? Então EM, né? Aqui nas observações podemos ver que o I e o U, eles podem ser representados por E, O ou M, né, pessoal? No caso, em pães aqui, a gente não fala pães, a gente fala pães. Pães nessa forma. A gente fala dessa forma e escreve nessa. Então aqui podemos ver que nesse caso é um ditongo decrescente nasal. Mão, mesma coisa, a gente fala mão com U, né? Mão. A gente escreve mão com O, é uma questão gramática, né? Mas a gente fala mão com U, mão. E nesse caso é um decrescente nasal, que nem a gente explicou aqui. E aqui eu escrevi bi sem querer, mas era bem. E no caso bem a gente fala bem, a gente coloca um i aqui, bem. E nesse caso, por causa desse i aqui, acaba virando um decrescente, que começa com a vogal e logo após a semivogal, na mesma sílaba. E já que termina com M, acaba virando um decrescente nasal. Existem também os tritongos, que é quando uma semivogal, uma vogal e outra semivogal acabam se encontrando na mesma sílaba. Podemos ver o exemplo do Uruguai aqui, por causa que ó, começa com U, depois A, depois o I. O U, no caso, é semivogal, o A é a vogal e o I é a semivogal. E acabam virando um oral, por causa que não tem M, não tem N no final e não tem um acento. Quer dizer, tio não é acento, perdão, não tem o tio. O saguão, mesma coisa, começa com o U aqui, depois esse A e depois o O, que no caso é saguão, né? A gente fala mais parecido com um U ali. Então nesse caso seria um nasal por causa do tio. E igual, mesma coisa, esse L aqui acaba se disfarçando de U. U, A, U, e nesse caso seria um oral. Hiato é quando uma sílaba acaba se encontrando. Quer dizer, uma sílaba não. É quando uma vogal acaba se encontrando com outra vogal, só que em sílabas diferentes. Por exemplo, aqui podemos dar o exemplo de dia, dia, que a gente acaba separando, já que nós podemos ver que o dia não tem um som grudado, não fala dia, tipo, direto, a gente fala dia. Poesia, mesma coisa, poesia, né? Aqui temos dois hiatos. E moeda, mesma coisa, esse O e esse E, moeda. Podemos ver que tem alguma diferença ali, não é um som muito misturado, muito junto. Então por isso acaba tendo uma separação, que é considerado o hiato. Observação aqui eu coloquei que tem diferença entre secretaria e secretária, né? Aqui no caso, secretaria é separado assim. E nós podemos ver que quando não tem acento no TA aqui, acaba virando um hiato. E quando tem acento, vira um ditongo. IA, no caso, um ditongo decrescente, oral. Quer dizer, ditongo crescente oral, perdão. História, mesma coisa. Esse O aqui foi acentuado, né? História. E acaba aqui virando novamente um ditongo crescente oral. Porque isso acontece por causa que, ó, geralmente quando tem o tá aqui, quando é acentuado, acaba virando ditongo. Quando não é acentuado, acaba virando um hiato. E dois e jamais aqui, por exemplo, é outra coisa. Que quando o I e o U estão sem acentos, eles ficam juntos. Eles acabam virando semivogais se estão do lado de outra sílaba, de outra vogal. Como, por exemplo, o 2 aqui, né? 2. Esse O e esse I aqui estão juntos, eles são considerados aí esse I aí é considerado uma semivogal, então ele tem que ficar aí do lado. Então por isso que 2 não é separado, não fala dois. 2 é um som junto e por isso eles não são separados o O e o I. Mesma coisa com jamais, esse mais aí, né? O jamais aqui, o já é separado, mas o mais não é. Por causa que o A e o I têm uns sons muito semelhantes. Opa, tem sons muito grudados um no outro. Nossa, tá bugando aqui.
Daí isso acaba fazendo com que eles não sejam separados. Bom, existem algumas regras aí para separação de sílabas, e a primeira delas é que não existe sílaba sem vogal, e nunca uma sílaba tem mais de uma vogal. Como isso ocorre? Sabemos aí que uma palavra é separada em diversas sílabas, e toda sílaba tem que ter necessariamente uma vogal, e somente uma. Mas por exemplo, leite. Tem o E e o I. Tem ali a sílaba lei. Por que isso ocorre? Por causa que o I, nesse caso, é uma semivogal. E nesse caso, pode ter sim uma vogal junto com uma semivogal. E pode ter, do mesmo jeito, uma semivogal, mais uma semivogal, como o caso do tritongo. Então, e raramente isso ocorre com o E e com o O, porque algumas vezes o I e o U podem estar disfarçados aí de E e O. Bom, não se separam de tongos e tritongos, como eu disse aí na primeira. Como, por exemplo, foi-se aqui, o oi, foi-se, no caso, é um ditongo. O averigou, e aqui esse averigou, esse u ou u, é um tritongo. Então, tritongos e ditongos, que a gente já explicou, não se separam. Não se separam os dígrafos CH, NH, LH, GU e QU. Esses dígrafos são inseparáveis, pessoal. Como, por exemplo, aqui vemos em chave, o CH, o baralho, LH, banha, o NH, freguês, o GU aqui, né, guês, e o queixa, no caso aqui, queixa. Esse QU aqui também não é separado. Não se separam encontros consonantais que iniciam sílabas, como vimos aí na parte dos encontros consonantais. Os que iniciam vocábulos aí são inseparáveis, como por exemplo aqui psicológico, esse PS, e refresco, esse FR, né, refresco. Sempre separa-se os dígrafos RR, SS, SC, SC cedilha e XC. Como por exemplo aqui em carro, esse R e esse R são separados. Passarela, aqui o S e esse S são separados. Descer, esse S e esse C acabam sendo separados. Naço, esse S e esse C cedilha são separados. Excelente, e aqui podemos ver que excelente tem... aqui ó, o X e o C. Eu fiquei olhando para isso aqui, acabei não vendo, perdão. Essa aqui também eu olhei. Mas excelente também, o X e o C acabam sendo separados por causa dessa regra. Aqui, separam-se os hiatos, né? Como nós vimos aí também. No caso, caatinga, aqui nós podemos ver que tem duas letras A e elas têm sons aí diferentes, então são hiatos, e hiatos se separam. Caso que se não separassem, acabariam sendo de tons, né? Então, Caatinga acaba se separando por causa disso, por causa que ela é um hiato. Fiel, mesma coisa. Fiel tem sons diferentes, né? Saúde, esse U aqui tem um som bem forte, acaba sendo a sílaba tônica. E por causa disso ele é separado, porque ele é um hiato. Bom, aqui separam os encontros consonantais em sílabas internas, excetuando-se aqueles em que a segunda consoante é L ou R. Como por exemplo aqui vemos em apto, esse apto aqui, já que esse P e esse T estão em sílabas, eles acabam sendo encontros consonantais, mas estão em sílabas diferentes, então nesse caso eles são separados. Bisneto, aqui temos o S e o N, bisneto. Convicção, esse N e esse V aqui. Não sei se esse C e esse C cedilha pode ser considerado, mas esse... acho que esse C e esse C cedilha, que aqui já é um dígrafo, né? Então aqui esse C e esse C cedilha, abrir, ó. Aqui, por exemplo, a segunda é consoante L ou R. Então nesse abrir aqui não é. Por causa que quando é B e R, por exemplo, termina com consoante R, é inseparável. Mesma coisa com L, aplicar. Então fala aplicar, né? Fala aplicar tudo junto. Então por isso ela não acaba, ela é meio que uma exceção a essa regra. Os prefixos trans, sub, in e des, com vogal depois deles, acabam se separando. E se houver consoante depois, eles não se separam. Por exemplo, sublinhar, sublinhar, tu fala assim. No caso aqui, podemos dizer que o I, o L é uma consoante, e já que ele é uma consoante, o sub acaba não se separando. Se for subalterno, por exemplo, esse A aqui, que é uma consoante, o sub acaba se separando. O transferir, mesma coisa, transferir. Esse F aqui é consoante e acaba não deixando o trans se separar. Mas transatlântico, por exemplo, que é um A aqui, acaba separando. Transatlântico.
infeliz, mesma coisa, esse F acaba deixando que o prefixo in não se separe, mas inativo, por exemplo, aqui acaba se separando. Desligar, mesma coisa, a consoante L acaba deixando que o prefixo des não se separe, mas aqui em desatolar, esse des aqui acaba se separando por causa do A. Bom, agora vamos para a parte da acentuação, que tem diversas regras para se acentuar uma palavra. E a primeira dessas regras é os monossílabos tônicos, que é apenas uma sílaba e essa sílaba acaba sendo tônica. Se é um monossílabo tônico, e óbvio, os acentos são ou acento agudo ou circunflexo. Quando ele é terminado em a, ou as, e, ou es, o ou os, ele acaba sendo acentuado. Por exemplo, chá, fé e pós. Mas aqui, por exemplo, dá-lo, vê-lo, pô-la, é só ignorar aqui essa parte, o lo, essa parte que vem depois do hífen, que a gente vai ver mais sobre ela nas aulas seguintes. É só ignorar e ver. Dá, por exemplo, é um monossílabo tônico terminado em a, então é só acentuar. Vê, mesma coisa, monossílabo tônico terminado em e. Pô, monossílabo tônico terminado em o, então é acentuado. E aqui por causa que é monossílabo tônico terminado em a, aqui é monossílabo tônico terminado em e, monossílabo tônico terminado em os. Na questão da oxítona, que são duas ou mais sílabas, mas no caso a última sílaba é a mais forte, acaba sendo separado quando termina com a ou as, e ou es, o ou os e em ou ens, como por exemplo guaranás. Guaranás, por exemplo, esse nas aqui é a última sílaba mais forte, então as, terminado em as, então é acentuada. Chulé, mesma coisa, o é ali é a mais forte e acaba terminando em e, então é acentuada. O giló, por exemplo, terminado em o, então é acentuado também, giló. E além, que é terminado em então é acentuado. E aqui podemos ver que acontece outras exceções, acontece outros como exceções, nem isso, né? Mas quando tem isso aqui, essa coisinha, acaba só ignorando essa parte e vê comprar, comprar, comprar. Por exemplo, comprá-lo. Só tirar o lo aqui fica comprar. E esse pra aqui, que é a parte mais forte, é terminada em a, então é acentuada. Rendê-la, render, mesma coisa, termina em e, então acaba sendo acentuado. Compô-la, compô, termina em o, é acentuado. Avós, termina em os, acentuado. Reféns, termina em ens, que é o plural de ens. Já que termina em ens, é acentuado também. Podemos ver o caso aqui de paroxítonas, que é com certeza a maior de todas, e ela acaba podendo ser resumida em apenas uma coisa, que todas as paroxítonas são acentuadas, exceto as que terminam com as regras do oxítona, que no caso, paroxítonas terminadas em a ou as, e ou es, o ou os, em ou ens, acabam não sendo acentuadas. Porque isso ocorre por causa que essa é a regra, né? Bolacha, por exemplo, o lá é a parte mais forte, mas acaba terminando em a, então ela não é acentuada. Casa, K, é a parte mais forte, mas termina em a, também não é acentuada. Sede, por exemplo, sede. Pode ser sede ou sede, né? Mas vamos supor que é sede. A paroxítona, que é a penúltima vogal tônica, no caso, ela não é acentuada, por causa que termina em E. Povo, mesma coisa, po, porque não é acentuada, porque termina em O. Em ou ens. Item. Ó, o I é muito mais forte, mas esse em aqui não deixa com que ele seja acentuado, que isso é uma regra da oxítona, né? Nós estamos falando de uma paroxítona. Contém, mesma coisa, contém, em. Então esse aqui não acaba acentuando, por causa que termina em. Hífens, I, a parte mais forte, mas termina em ens, então por isso não é acentuado. Então vamos ver os casos onde a paroxítona é acentuada, como por exemplo nas consoantes que terminam com L, N, R, X, PS. Ou pode ser a Liga Nacional. Opa! Nossa! Pode ser a Liga Nacional de Raio-X PS, no caso. É só um jeito de decorar mais fácil. Mas aqui, por exemplo, amável, acaba terminando em L aqui, então é acentuado. Hífen, acaba terminando em N, então é acentuado. Hífen, acaba sendo acentuado. No R, poster,
esse ter aqui, né? Acaba terminando em R, então esse pos aqui, que é a parte mais forte, é acentuada. Xerox, mesma coisa, xerox. Acaba terminando em X, então esse E aqui acaba sendo acentuado. Bíceps, termina em PS, então esse bi aqui, esse I, acaba sendo acentuado. Nas vogais que terminam em ou us, ão ou ãos, ei ou eis, i ou is, u ou e us, no caso, que só existe uma, né? Us, acabam sendo também aí acentuadas. Como, por exemplo, orfa, orfa termina com a aqui, então esse O é acentuado. Sótão, ão, acaba aqui também sendo acentuado. Pônei, como por exemplo aqui, ei, termina com ei, que é um ditongo decrescente, né? Acaba sendo acentuado. Biquíni, biquíni. Ué? Acho que aqui eu errei, peraí. E bônus, aqui o us, acaba terminando com o. Quer dizer, se acaba terminando com us, isso faz com que bônus seja acentuado. Aqui eu me esqueci de tirar, né? Que eu me esqueci de separar entre as sílabas. E pessoal, aqui eu acabei cometendo um erro, eu coloquei o acento no lugar errado, perdão. Foi um erro aí de digitação. Então aqui considere que esse aqui é o acento e esse aqui não é. Peço perdão de vocês aí. Mas no caso, vamos por ki, a parte mais forte, biquíni, biquíni. Já que termina com i, acaba essa aqui sendo acentuado, não essa. Ditongos crescentes, quando termina em ditongo crescente, acaba também aí sendo acentuado. Por exemplo, lirio, lirio. Esse i e esse o aqui, io é um ditongo crescente, e esse li, que é a parte mais forte, acaba sendo acentuado. Páscoa, Páscoa. O a aqui é um ditongo crescente, e esse paz acaba sendo acentuado. Família, ia. Esse i aqui acaba sendo acentuado também. Carie, ie, é um ditongo crescente. E esse K, esse A aqui acaba sendo acentuado, já que ele é o mais forte. E aí termina em ditongo crescente. Vídeo, mesma coisa. Vídeo, no caso. Vídeo. Esse I aqui acaba sendo acentuado também. Paroxítona. Todas as paroxítonas são acentuadas, como por exemplo, médico, pêssego, pêssego. Lógica, oxítona. A própria oxítona é uma paroxítona, né? Mas aí temos uma observação sobre ela. Que a maioria pensa que essa aí é mais fácil, né? E realmente é mais fácil. Todas as paroxítonas são acentuadas. Mas nós devemos dar esse detalhe que uma paroxítona, no caso essa aqui, terminada em ditongo crescente, pode ser considerada uma paroxítona aparente, que não é a mesma coisa. Então, uma proparoxítona não é a mesma coisa que uma paroxítona aparente. Então, aqui, por exemplo, esse lírio aqui, por exemplo, sabemos que ele é separado dessa forma. E se enquadra ele aí numa paroxítona terminada em ditongo crescente, que faz com que ele tenha acento. Mas, quando isso ocorre, quando uma paroxítona termina em ditongo crescente, ela pode ser considerada uma proparoxítona aparente, que não é a mesma coisa que proparoxítona, só para avisar. Então aqui, por exemplo, ele é como se fosse dessa forma aqui, e por causa disso, esse li aqui acaba sendo a principal. Mas esse aqui é o jeito certo aí de escrever, não esse é o jeito certo de separar, não esse. Então, por causa disso que acaba ocorrendo, por isso que esse modo aqui é chamado de proparoxítona aparente, mas não é. Em questões de tongo aberto também, o ditongo aberto ei ou eis, el ou els, oi ou ois. Como por exemplo, anéis, eis, quartéis, eis, réu, el, chapéus, els, herói, oi, constrói, oi, do mesmo jeito. Mas temos uma observação que acentua-se apenas em oxítonas ou monossílabos tônicos. Por exemplo, aqui o réu, por exemplo, o réu é o monossílabo tônico. E já que ele é um monossílabo tônico terminado de tongo aberto, ele acaba sendo acentuado. Mesma coisa com anéis, que acaba sendo uma oxítona. Se for uma paroxítona, como por exemplo, geleia, vamos dar esse exemplo, não é acentuado. Bom, também temos a regra do hiato, que é quando um hiato i ou u ou is ou us acaba aparecendo, eles são acentuados aí pela regra do hiato. Como, por exemplo, vemos em país, país no sentido de nação, país não é acentuado, por causa que é um ditongo, né? País.
Mas no caso de país, podemos dizer que o A e o I acabam virando um hiato entre eles ali. E o I acaba sendo mais forte, país. Isso faz com que ele seja acentuado pela regra do hiato. Mesma coisa que egoísta, egoísta. Baú, U aqui. Isso só vale para essas aqui, né, pessoal? Saúde, o U aqui acentuado. É um hiato. É acentuado pela regra do hiato. Gaúcho, mesma coisa. Acentuado pela regra do hiato. Juiz, por que juiz não é? Aqui nós temos um hiato, realmente. Mas o I não é acentuado porque termina com Z, não com is, us, i ou u. Ele termina com Z. Juíza, por exemplo, já é acentuado. Caso que aqui, ó, temos um hiato que termina com I, no caso. É um I puro mesmo. E ruim não é acentuado, né? Porque termina com M. Ruim, que acaba sendo até mesmo um dígrafo vocálico, né? O hiato, e aqui nós temos outra coisa, uma observação importante. Hiato antes de NH não leva acento, como por exemplo rainha. Aqui nós podemos ver que tem um hiato claro, rainha. E por que ele não é acentuado? Por causa que vem depois, que vem antes de NH, né, pessoal? Perdão. Vem antes de NH, por isso que ele não é acentuado. Isso é uma observação. E aqui podemos ver que existe uma regra do novo acordo ortográfico que faz com que algumas poucas palavras aí mudem a questão do acento. Que quando um hiato está em posição de paroxítona depois de um ditongo decrescente, ele não leva acento. Por que isso acontece? Eu não faço a mínima ideia. Deve ser alguma coisa lá que eles criaram que faz isso. Mas ocorre. Por exemplo, feiura. Aqui podemos ver, por que não é acentuado esse U aqui? Porque aqui, ó, aqui já é praticamente um hiato. Por que não é acentuado? Por causa que está na posição proparoxítona. Quer dizer, paroxítona, perdão. Quando o hiato estiver na posição paroxítona e vir depois de um ditongo decrescente, como por exemplo, ei, ele não leva acento. Então algumas palavras com isso perderam acento. Não tantas, mas perderam acento por causa dessa nova regra. E aqui podemos ver as diferenciais, que são quando uma palavra leva acento por outros motivos envolvendo mais a questão do contexto, né? Como, por exemplo, por e por. O por, na questão de verbo, né? Tipo, pôr do sol, verbo. O por acaba levando um acento. Mas por, como por exemplo, por favor, acaba não levando acento. O pôde, do pretérito, ele pôde fazer isso no passado, ou pode fazer isso no presente, acaba aí também mudando o acento. No caso que aqui é pode, né? Esse O aqui é o mais forte, mas é uma paroxítona terminada em E, né? Então não leva acento. E esse pôde aqui, por que ele leva? Se esse O aqui é o mais forte, ele seria uma paroxítona terminada em E. Mas é por causa da questão do diferencial, já que ele está no pretérito, ele acaba levando acento. É a diferencial. E nós podemos ver a diferença de ele e eles. Como, por exemplo, ele tem ou ele vem, por exemplo, que quando é ele, acaba não tendo acento. Tem e vem. No caso aqui, por causa que é um monossílabo que termina em M, não em E, não em A, E ou O, né? Ele termina em M. Então, por isso ele não leva acento. É um monossílabo que não cai nas regras, né? Do acento. Mas por que eles têm e eles vêm tem acento? Por causa que é uma questão de diferencial, é uma exceção. Já que eles aqui acabam levando o acento circunflexo. No eles têm e ele vem. Aqui algumas pessoas podem cair nisso porque mudou a grafia. Que antigamente tinha um acento aqui quando eram duas letras repetidas. No e e o. No caso hoje em dia não tem mais. Lem, vem, crem, dem, zo, vou, perdoo, enjoo. Não tem acento mais. E pelo também antes tinha acento em algumas partes, alguns contextos tinha acento, hoje em dia não tem mais. Para também às vezes tinha acento, a questão do verbo, né, parar, não tem mais. Polo também tinha um acento e pera também tinha, hoje em dia não tem mais. E aqui muita cautelinha com os verbos derivados de ter e vir. Como, por exemplo, o verbo ter. Quais são os verbos derivados dele? Obter, conter, reter, manter, entreter. Quando é ele no singular, acabam recebendo o acento agudo. Ele obtém. Mas quando ele é eles obtêm. Com acento aqui circunflexo. Mesma coisa com vir. Vir, advir, sobrevir, intervir, convir. Eles advêm. Em. No caso aqui é uma oxítona terminada em. Por isso que leva acento. E eles advêm.
mesma coisa, moxito não terminado em en. A única diferença é já por causa que aqui é ele acaba recebendo acento agudo e eles acabam recebendo acento circunflexo. Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado quem acompanhou até aqui. Boa sorte nos estudos e até mais.